O Distrito Federal fecha 2025 com um paradoxo difícil de ignorar. Nós tivemos reduções significativas em vários tipos de crimes cometidos dentro do nosso querido quadradinho. Um dos mais marcantes, por exemplo, uma das reduções mais marcantes, no número de homicídios. Nós tivemos os menores índices das últimas 5 décadas, algo praticamente impossível de ser igualado por qualquer outro estado da federação. Por outro lado, um crime que continua a destruir famílias, de dentro para fora, continua fazendo vítimas a cada dia. Ao longo do ano, uma moradora do Distrito Federal, pelo menos, foi vítima de feminicídio a cada 15 dias. São 19 mortes confirmadas, outras 6 em análise, a última registrada no início desse mês dentro de um quartel das Forças Armadas. Nós vamos falar sobre esses casos e fazer também uma projeção da segurança pública em 2026, no estado mais importante do nosso país. E para falar sobre isso, o Na Escuta tem a honra de receber o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, delegado de Polícia Federal, Sandro Avelar, desde 1999, delegado de Polícia Federal, hoje presidente do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública e, sem dúvida nenhuma, um dos nomes responsáveis por essa redução nos índices criminais aqui do Distrito Federal. Secretário, primeiro, muito obrigado. Eu sei da correria que é a agenda do senhor, tirar esse tempo para conversar com os nossos ouvintes do Na Escuta. Juliano, é um prazer imenso estar aqui, podendo conversar com você, amigo de velha data, e com todos os seus ouvintes. Secretário, vamos começar a falar sobre essa redução, porque acho que é um número marcante, né? De todos os que nós tivemos, eu acompanho os painéis de segurança pública aqui do Distrito Federal e o que me chamou a atenção, Brasília fecha o ano com menos de 200 homicídios. Né? É algo que é difícil de se imaginar numa capital como a nossa, que infelizmente recebe gente de todo o país e todo tipo de gente. Né? Como que nós conseguimos fechar o ano com essa marca histórica? É um trabalho que pode-se chamar de consistente. É um trabalho que vem sendo feito, né, ao longo dos últimos anos, com uma política onde a gente passa a monitorar os números, identificar onde que esse tipo de crime está acontecendo, em qual é o horário, né, quais os dias de semana. Né? Então isso aí faz com que a gente tome medidas desde o policiamento adequado naqueles determinados locais, em determinados horários, né? Como até medidas que dão ensejo à mudança de legislação, como, por exemplo, quando a gente determinou que as distribuidoras de bebidas fossem fechadas após a meia-noite. Né? Isso foi feito com base científica, porque nós tínhamos informações precisas de que, sobretudo nas altas madrugadas, 3, 4, 5 horas da manhã, o número de homicídios que vinha acontecendo nessas regiões, tanto dentro de distribuidoras como na porta das distribuidoras ou ali nas redondezas, né, venham sendo números muito acentuados. Então, com essa política, a gente já conseguiu reduzir em 27% esse tipo de crime que vinha acontecendo, né, praticamente ali nas proximidades. E nesse caso, não é só a redução dos homicídios, a gente acabou detectando também a omissão de diversos outros tipos de crime, né, e, sobretudo, uma reação muito positiva da população, porque aquele cidadão que é trabalhador, que tem que acordar cedo no dia seguinte, ele fica incomodado com aquele movimento que, ao longo das madrugadas, com muito barulho, muito movimento, né, brigas, confusões, som alto, né, inclusive tráfico de entorpecentes, em muitas vezes. Então, assim, são medidas que a gente chama de segurança pública com base em evidências, ou seja, não é achismo, não é nada que seja intuitivo, mas é algo que demanda estudo e demanda também consistência. Nesse caso específico das distribuidoras de bebidas, eu lembro, acompanhei, fiz várias matérias à noite e lembro que no começo teve muita gente querendo arrancar a calça pela cabeça, né? Mas como é que a polícia vai fazer isso? Como é que o DF Legal não tem estrutura? E como o senhor falou, chegou-se a um modelo de trabalho com a participação da Polícia Militar, inclusive utilizando aplicativos conectados diretamente com o DF Legal, a empresa já era autuada na hora. Quer dizer, isso mostra a tecnologia trabalhando com a segurança, né? Exatamente, a tecnologia e a soma de esforços. Né? Então, nesse caso, Polícia Militar e DF Legal trabalhando juntos, mas a Polícia Civil também orientada para que, naqueles casos onde o cidadão, por exemplo, não quer fechar o comércio, a Polícia Militar vai obrigá-lo a fechar o comércio, né? Se ele estiver trabalhando fora do horário permitido.
né? Então, a Polícia Civil também já é orientada a autuar o cidadão por desobediência, né? E também, nos casos em que os donos de distribuidores de bebida insistiram em funcionar fora do horário e aconteceu algum crime, ele também está sendo levado para se explicar, né, como, no mínimo, conivente com o fato criminoso que aconteceu na porta do seu estabelecimento, quando já deveria estar fechado. Então, é uma política que envolve o nosso conceito de segurança integral. Segurança integral é uma segurança que não pode ser feita tão somente por parte das forças de segurança pública. Tem que haver o envolvimento de outras áreas do governo, tem que haver o envolvimento do Ministério Público, do Poder Judiciário, mas, sobretudo, da sociedade civil, que tem que nos apoiar nesse tipo de iniciativa. Secretário, em 2025, em especial, o morador do Distrito Federal, ele acabou se acostumando com um termo, Operação Saturação. A segurança pública ela chega numa determinada cidade. Eu tive a oportunidade de acompanhar com a comandante da Polícia Militar, a Ana Paula Rábica, várias situações. Polícia Militar, Detran, Polícia Civil, Bombeiro, Defesa Civil, todo mundo chegando nessa cidade. Aquilo ali ajuda principalmente a reduzir a sensação de segurança e mostra para o bandido que a polícia do Distrito Federal, a segurança do Distrito Federal, ela entra em qualquer lugar, diferente do que a gente vê, por exemplo, em estados como Rio de Janeiro e São Paulo. Esse é o recado? Esse é o recado. Aliás, um recado que constantemente a gente está renovando, né? Não tentem fazer a experiência para ver se a polícia vai ter alguma dificuldade de entrar em qualquer centímetro do Distrito Federal, porque a gente vai entrar e a gente tem capacidade, tem condições de entrar em cada centímetro do DF. É uma diferença realmente para outros estados, onde o crime organizado entrou, se instalou e depois está dando dificuldade para sair. Aqui no Distrito Federal a gente não tem, dentro do nosso amado quadradinho, não tem nada, nenhum espaço onde a gente não seja capaz de entrar. É lógico que a gente procura sempre trabalhar com o aumento do nosso efetivo, né? Agora mesmo, ainda nesse ano, são mais 2.000 policiais que estão ingressando na Polícia Militar e Polícia Civil, são 1.280 policiais militares, né? E mais 600 policiais civis e mais 80 do Corpo de Bombeiros. Então, assim, a gente está sempre renovando, procurando renovar os nossos quadros, né, até para que a gente, quando precisar, e a gente eventualmente o faz, esse tipo de operação, saturação, como a Quinto Mandamento, que é uma operação que a gente chega numa região e ali a gente vai realmente fazer todos os esforços para que não haja, em determinado período, né, nenhum crime mais grave naquela região. E aí é a soma dos esforços da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, do Detran, né? E eu gosto sempre de citar também e agradecer ao belíssimo trabalho que vem sendo feito pelas polícias penais. Porque mesmo não atuando fora dos presídios, na maior parte das vezes, eles têm feito um trabalho brilhante no sentido de, através do controle que eles têm de dentro dos presídios e das informações de inteligência que eles geram dentro dos presídios, nos possibilita, então, trabalhar fora, evitando, então, que o crime organizado tenha capilaridade do lado exterior dos presídios. Secretário, o senhor falou dessa questão, eu ia até guardar essa pergunta mais para frente, da recomposição dos quadros das forças de segurança aqui do Distrito Federal. Eu lembro, várias vezes, fiz essa matéria aqui na Record, nós fizemos várias vezes, do déficit humano em todas as forças de segurança. Eu estou na Record há quase 20 anos e venho acompanhando sempre esse tipo de reportagem. E me chamou a atenção, principalmente nos últimos, vamos colocar aí 6, 8 anos, uma mudança de mentalidade na PM. Ao invés de você fazer aqueles concursos esporádicos para o ingresso, às vezes de 3.000, 4.000, né, uma coisa que a gente sabe que não vai acontecer, não tem nem como você formar 4.000 policiais em 4, 5 meses para colocar na rua efetivamente trabalhando. E a polícia ela tem feito, a Secretaria de Segurança, Governo do Distrito Federal, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Economia, tem feito um escalonamento. Então a gente sempre escuta falar. Né? Hoje, dá para a gente ter uma ideia de como que está essa questão da recomposição, porque não é só recomposição humana. Você tem que colocar o policial para trabalhar com condições dignas de trabalho, né? Sem dúvida. E isso é uma atenção que está sendo realmente dada pelo governo do Distrito Federal. O governador Ibanez tem feito os concursos, diferentemente de outros governos que não fizeram concurso. Né? Ele tem feito. Nesse ano, só da Polícia Militar já foram 2.400, 1.200 que já entraram e mais 1.200 que vão entrar. Né? Então, assim, e dessa forma que você está dizendo, de uma forma escalonada, onde a gente tenha sempre aquele movimento na academia de polícia, né? O processo de seleção sempre se renovando. Isso aí nos mantém, inclusive, podendo contar com os melhores quadros. Os quadros funcionais, os quadros humanos. As pessoas que estão ingressando são pessoas que foram testadas e estão ali realmente ansiosas por poder ingressar na corporação. É o que a gente está vendo agora com tanto aqueles que aguardam ser chamados
Polícia Militar, quanto também para a Polícia Civil. Eles ficam numa ansiedade grande, mas mal sabem eles que a gente também tem uma grande ansiedade em contar com eles dentro dos nossos quadros. E nós também, do lado de cá, viu? O cidadão do Distrito Federal anseia para que vocês cheguem às ruas o mais rápido possível para aumentar a nossa sensação de segurança. E, secretário, falando justamente dessa sensação, a gente fala, claro, da questão da redução do número de mortes, mas outros crimes também tiveram redução significativa. Daqui a pouco eu vou falar dos que cresceram, mas primeiro do que caiu. Vamos falar da coisa boa primeiro. Você nunca mais ouviu falar, por exemplo, de arrastão em ônibus, furto em ônibus. Você raramente escuta falar de um crime mais grave, uma invasão de residência, algo desse tipo, coisa que era comum. Vocês estão querendo acabar com o meu trabalho, porque não tem... Às vezes a gente passa 2, 3 dias sem mostrar uma situação como essa, às vezes mais. Resultado também desse trabalho de inteligência, porque uma coisa é você combater o tráfico, né, o grande tráfico, o tráfico de armas, tráfico de drogas. A outra é você pegar o Zé Biqueira, você pegar o Formiguinha, você pegar aquele cara que está ali na ponta, na esquina da rua assaltando. E a gente tem visto redução de crimes contra o patrimônio também no Distrito Federal. Sim, é uma prioridade nossa, porque o crime contra o patrimônio é o que mais gera na população a chamada sensação de insegurança, né? Então é algo que a gente tem trabalhado muito fortemente. Porque, assim, uma espécie de consolo, vamos chamar assim, que a gente tem, é porque a gente convive assim tanto com isso, essa luta nossa diária para transmitir à população mais sensação de segurança, né? E a gente sabe que os números estão bons, né? Que há uma redução que é sentida pela população, mas ainda assim, né, a população quer e a gente deve dar para a população cada vez mais sensação de segurança. Mas eu vejo que esse problema que nós temos aqui no DF não é tão somente no DF, não é tão somente no Brasil, mas é um problema mundial. Por exemplo, o Reino Unido, né, a Inglaterra, eles fazem pesquisas separadas. Uma pesquisa com relação aos números da criminalidade. Efetivos. E outra pesquisa com relação ao sentimento que a população tem a respeito da segurança local. E aqui a gente está copiando isso, porque eu acho que é uma boa prática. Então, nós estamos, inclusive, fazendo pesquisas com a população para ver quais são as regiões onde elas têm tido mais sensação de segurança e estamos investindo muito em tecnologia, né, para que a população possa se sentir protegida através de câmeras que... a minha pretensão é ver todo o Distrito Federal monitorado, de forma que não possa acontecer nenhum crime no DF que não venha, em determinado momento, a ter uma imagem do antes, do durante ou do depois, para que a gente possa ou evitar ou identificar a autoria daquele crime o mais rapidamente possível. Então, os resultados têm sido muito bons no Distrito Federal. Acho que a Polícia Militar está fazendo um grande trabalho, a Polícia Civil também está fazendo um trabalho belíssimo, né? Eu gosto sempre de agradecer a todas as corporações, né? Eu digo que, por exemplo, quando a gente reduz o número de homicídios, é preciso fazer o registro também, inclusive da participação do Corpo de Bombeiros, que atuando mais rapidamente, aquilo que talvez pudesse se tornar um homicídio, para na tentativa de homicídio, porque o socorro é bastante rápido. Então, essa soma de esforços de todas as corporações é o que tem gerado excelentes resultados. Mas a aplicação de tecnologia também é fundamental. Então, no que diz respeito aos crimes contra o patrimônio, eu acho que com os investimentos que a gente vem fazendo, com as câmeras de reconhecimento facial, né, com o cruzamento dos bancos de dados das corporações, que era outra guerra, né, Polícia Civil, Polícia Militar, com dificuldade de uma ter acesso às informações dos bancos de dados da outra. Isso tudo a gente está fazendo de uma maneira agora a integrar essas informações na Secretaria de Segurança Pública para que a gente possa apresentar esses melhores resultados para a população do Distrito Federal. Secretário, agora uma pergunta chata. Qual é, na opinião do senhor, hoje a pedra no sapato da nossa segurança pública? A pedra no sapato acho que a segurança pública em si já é uma pedra no sapato, porque por mais que a gente trabalhe e melhore os números, a gente não depende tão somente da segurança pública para poder apresentar para a população resultados que realmente transmitam essa sensação de segurança à população. Então, por exemplo, a gente precisa de iluminação, a gente precisa de pavimentação, a gente precisa de poda de árvores, a gente precisa de educação. Então, eu vejo, por parte do governo do Distrito Federal, um esforço muito grande. Eu vejo lá o Edson da SEB se desdobrando para colocar iluminação e iluminação de qualidade, de LED, né, em todo o Distrito Federal. Estou acompanhando esse esforço dele. Eu vejo lá o Fernando Leite na Nova Cap, né, trabalhando também para poder tratar com o maior carinho, por exemplo, as passarelas
né, ali da Asa Sul e da Asa Norte, e aí a gente chega também com as forças de segurança, com monitoramento. Então, assim, é uma soma de esforços que envolve diversas áreas. Mas eu vejo a educação, né? A Elvia é uma grande amiga e eu falo, poxa, essas crianças que a Elvia hoje está educando, que estão tendo um ensino de qualidade, essas crianças vão ser crianças que, com fé em Deus, vão crescer com um futuro já promissor, um futuro desenhado, que vai fazer com que essas crianças jamais entrem para a marginalidade. Então você veja que é uma soma de esforços, né? Mas o fato é que, quando algo não funciona, ele acaba refletindo na segurança pública, né? Se a família não educa, se a escola falha, se a igreja falha, aquilo tem um potencial enorme de futuramente se tornar um problema da segurança pública. Então, a pedra no sapato que você perguntou, eu digo que a pedra no sapato da segurança pública é essa necessidade de haver todo um esforço, toda uma união de esforços, né, não só dos órgãos oficiais, mas também da sociedade civil. Secretário, quando a legislação atrapalha mais que ajuda, nós temos, por exemplo, isso no Brasil é comum, mas nós temos, por exemplo, uma DPF do Supremo Tribunal Federal de 2023, que trata da questão das pessoas em situação de rua, né? Uma medida que foi tomada ainda durante um período de pandemia e que, vamos colocar, duas ADPFs. Uma fez o Rio de Janeiro, por exemplo, atrasar no combate ao crime mais de 20 anos. E a outra fez o Distrito Federal praticamente parar no trato com os moradores de rua. Hoje nós temos situações da Asa Sul, Asa Norte, de São Sebastião a Samambaia, né, de casos, principalmente tentativas de homicídio, alguns homicídios envolvendo facas, muitos desses casos entre pessoas em situação de rua. Como é que a Secretaria de Segurança Pública vê essa questão, não só do morador de rua, mas da necessidade de se derrubar essa DPF, ou se pelo menos se repensar nessa situação? Essa sua colocação foi muito boa, porque é algo realmente que nos preocupa, e não é só aqui no Distrito Federal, tem preocupado o país inteiro. Eu vou falar da nossa população em situação de rua aqui no Distrito Federal, os números, mas vou falar também do que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, porque é bom para ilustrar. Aqui no Distrito Federal, com esse tipo de entendimento judicial que impede ou pelo menos inibe o trabalho da Polícia Militar, de abordar, né, de verificar com base no tino policial, né, aquela questão aquela coisa meio intuitiva, mas que o olhar policial, né, ele realmente permite ao policial, por toda a sua experiência, muitas vezes, identificar uma situação que demanda ali uma abordagem, e essa forma de trabalhar, tendo uma DPF que inibe a atuação, porque o policial, se ele aborda e ali não se verifica que aquele cidadão estava numa condição de flagrante, se você aborda e ele não estava portando ali uma arma, aquilo já pode ser o suficiente para o policial ter que, inclusive, responde administrativamente, né, perante a Corregedoria da Polícia, responde perante o Ministério Público Militar. Então, assim, isso aí acaba fazendo a auditoria militar também aqui, né, do Distrito Federal, que faz todo esse acompanhamento, né, às vezes cobra do policial um posicionamento que acaba fazendo com que a gente tenha tido uma certa dificuldade, né, em fazer essas abordagens que eram feitas com mais naturalidade do que atualmente é feito. E o objetivo, ninguém tem dúvida, o objetivo é nobre, é proteger a população em situação de rua, é respeitar a população em situação de rua. Então, quem decide que as abordagens não devem ser feitas, ou tem que ser feitas com uma cautela tal que expõe muito o policial, eu tenho certeza da boa fé. Mas os resultados, às vezes, são catastróficos, né? Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente teve um aumento, né, no que diz respeito aos números gerais dos homicídios, os números totais. Antigamente, a população em situação de rua representava 3% do total, né? E agora já está em 13%, saltou de 3% para 13%. E aqui, por exemplo, na região metropolitana, nessa região mais central de Brasília, 70% das vítimas de homicídio são população em situação de rua. Porque o que está acontecendo? Sobretudo, é o uso de facas. Sabe, pessoas mal intencionadas se infiltram na população em situação de rua, usam facas para poder fazer assaltos, usam facas para fazer acerto de contas, às vezes está convivendo ali e bebe um pouco mais, né, e já é o suficiente para um esfaquear o outro. E quem está sendo vítima
desse tipo de crime é justamente a população que esse tipo de entendimento deveria proteger, ou tem o intuito de proteger, mas, na verdade, não protege. Pelo contrário, expõe. Então, a força do Estado tem que ser para todos, para o rico, para o pobre, para o remediado e também para a população em situação de rua. Uma vez que você, de certa forma, nega a atuação do Estado, já que a Polícia Militar está sendo inibida de atuar, né? Você nega a atuação da PM, quem fica exposto é aquele cidadão mais vulnerável que fica exposto ao outro que está armado e está mal intencionado, né? Eu falei para você inicialmente sobre o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, você mencionou, eu sou presidente do CONCESP, que é o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública. Então, nós somos 27 secretários de Segurança Pública. E 27 secretários onde você tem secretários de governos de esquerda, de governos de direita, de governos mais ao centro. Então, isso aí independe de bandeira ideológica, né? Nós somos técnicos, os 27 são técnicos. Você tem ali delegados de Polícia Federal, delegados de Polícia Civil, coronéis da Polícia Militar, você tem advogados, você tem coronéis do Corpo de Bombeiros, ou seja, perfis diversos, mas todos com uma ligação já bastante fortalecida pelos anos de experiência na segurança pública. E nós, nas nossas conversas esporádicas, nas nossas reuniões, que, né, a gente faz pelo menos 3 reuniões a cada semestre, então, nós tínhamos já a informação que no Rio de Janeiro havia um movimento diferente, que é o deslocamento de lideranças de facções criminosas da região norte, né, e também da região nordeste para o Rio de Janeiro. Então, o secretário lá, o Alame, do Pará, ele alertava, olha, tem muitos criminosos, líderes de facção aqui no Pará, que estão sendo monitorados com autorização judicial, que estão aparecendo no Rio de Janeiro. O Vinícius, né, o coronel Vinícius, do Amazonas, começou a alertar também. Ó, daqui no Amazonas também é a mesma coisa, né, líderes de facções daqui do Amazonas indo para o Rio de Janeiro. O Werner, lá da Bahia, falando a mesma coisa. Lideranças do crime aqui na Bahia sendo plotados agora no Rio de Janeiro. Moral da história. Quando veio a operação lá no Rio de Janeiro, nós tivemos aquela quantidade de mortos, né? Foram 117 criminosos mortos e 5 policiais. São números de guerra isso daí. E além dos números, Cartacho, tem um dado que é seríssimo. A quantidade de fuzis que foram apresentados que foram apreendidos em uma única operação. Foram mais de 100 fuzis apreendidos em uma única operação. Para você ter uma noção do que é isso, o segundo estado que mais apreendeu fuzis, né, em todo o ano de 2024, de janeiro, né, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2024, foi a Bahia, que apreendeu durante todo o ano 62 fuzis. Né? No Rio de Janeiro, em uma única operação, foram mais de 100 fuzis. Agora, o que estava acontecendo de diferente? Estava reinando um entendimento em uma DPF que não permitia às polícias do Rio de Janeiro subirem ao morro para fazer operações policiais sem que uma série de órgãos fossem antes avisados. Né? E o que acontecia inexoravelmente é que os vazamentos aconteciam e as operações, então, não aconteciam, prejudicadas pelos vazamentos. Então, o que aconteceu? Quando o Supremo Tribunal Federal mudou de posição e permitiu à polícia que voltasse a subir aos morros, né, na primeira operação que fez a polícia, né, ela encontrou aquela situação, né, um verdadeiro campo de batalha, a quantidade de fuzis que estavam represados, né, ali na comunidade, uma enormidade, tanto que mais de 100 foram apreendidos, né, e 117 pessoas e mais 5 policiais. Infelizmente, 5 heróis tombaram. Exatamente, tombaram, fazendo uma verdadeira guerra, né, e recebendo tiros de fuzis. Então, veja bem, isso daí é algo que nós não temos a menor dúvida da boa-fé de quem decide. Mas, às vezes, o distanciamento para a realidade, e quem conhece bem a realidade, nisso eu insisto com a maior tranquilidade, quem conhece bem a realidade das nossas ruas em matéria de segurança pública é quem está nas nossas ruas e trabalha com segurança pública. São os nossos policiais estaduais, sejam eles policiais civis, sejam eles policiais militares, mas que estão convivendo com esse problema no dia a dia. E, é claro, também a Polícia Federal, né, dentro das suas atribuições, a Polícia Rodoviária Federal também, dentro das suas atribuições, que são profissionais de segurança pública que estão convivendo com o problema. Agora, ninguém sente mais o problema do que aquele que está ali nas nossas ruas, que são os policiais
vinculados aos estados. Quando você faz uma pesquisa e a população fala, olha, o item de maior preocupação do brasileiro é a segurança pública, essa população está dizendo isso porque ela está preocupada, sobretudo, com os assaltos, com os furtos, né, com os crimes contra o patrimônio, que essa população costuma ser vítima ou conhece sempre alguém que é vítima. Né? E quem quer que combate esse tipo de crime? Polícia Militar e Polícia Civil. Por isso você tomar medidas sem que essas corporações participem, sem que essas corporações sejam ouvidas, é ir na contramão. E o Brasil não pode continuar na contramão em matéria de segurança pública, porque a gente está vendo que os resultados ainda não apareceram. Não adianta a gente tentar buscar bons resultados fazendo as mesmas coisas. Você tem que mudar para poder alcançar resultados diferentes. Por isso que lá no Concesp nós aprovamos uma moção, né, foi unanimidade. Então eu insisto, seja o secretário de Segurança Pública de um governo de esquerda, ou de extrema esquerda, ou de direita, extrema direita, ou de centro, né, foi unânime a posição dos 27 secretários no sentido de se recriar o Ministério da Segurança Pública. Concordo em gênero, número e grau. E vou dizer uma coisa para o senhor. Nesses meus quase 30 anos de cobertura de segurança pública no Brasil, como jornalista, me dói na alma quando eu vejo colegas da imprensa colocarem fulano de tal, especialista em segurança pública, alguém que nunca tirou a bunda da cadeira para ir para a rua realmente combater o crime. Segurança, especialista em segurança pública é o policial, é quem combate o crime. Esse sim pode abrir a boca para falar de segurança pública nesse Brasil. Secretário, parabéns pela posição, parabéns pela moção no Conselho. Agora, trazendo para o nosso quadradinho também, vamos falar um pouquinho dos feminicídios. Infelizmente, a gente tem que falar sobre isso. Você de casa se prepare. Eu falei que esse programa era especial, né? Estou por conta do senhor, sei que o senhor tem uma agenda corrida, mas nós tivemos no começo de dezembro, infelizmente, o caso da Maria de Lourdes, uma jovem de 25 anos, musicista, cabo do Exército Brasileiro, que infelizmente foi assassinada dentro de um quartel. E hoje nós só temos a versão do criminoso, né, do bandido, que deu 2 facadas no pescoço dessa mulher, ainda teve a coragem de desferir um chute ou um soco contra a barriga, segundo a perícia feita pelo Instituto de Medicina Legal aqui de Brasília. E ela pode ser a 25ª vítima de feminicídio no nosso quadradinho, ou seja, a cada 15 dias, pelo menos, uma brasiliense foi morta, muitas vezes dentro de casa por quem? Não nesse caso, repito, mas muitas vezes por quem jurou amor eterno, por quem jurou proteger aquela pessoa e muitas vezes, para piorar, crimes praticados na frente dos filhos. Nós já temos, desde que a Lei Maria da Penha foi aprovada há 15 anos, em 2015, 445 órfãos do feminicídio aqui no Distrito Federal. É um número muito significativo, né, secretário? Sem dúvida nenhuma, é um número que a gente lamenta e a gente luta, né, diariamente para poder combater esses números de violência doméstica, as violências cometidas contra as mulheres no Distrito Federal, sobretudo o feminicídio. Agora, no que diz respeito àquilo que compete à segurança, não existe no Distrito Federal nenhum caso de feminicídio não solucionado. Todos aqueles que assassinaram mulheres aqui no Distrito Federal, ou eles estão presos, ou eles estão mortos, sem exceção. Não há nenhum caso que não tenha sido solucionado. Agora, a gente não fala isso com orgulho. A gente fala isso dentro de uma política que a gente está tentando aprimorar a cada dia, com medidas preventivas, como, por exemplo, a aplicação da tecnologia no dispositivo Viva Flor, né, onde nós podemos tanto instalar um aplicativo no celular daquelas mulheres que têm sido vítimas de violência e que elas, na própria delegacia de polícia, elas já podem receber esse apoio, né? Ou para aquelas que não têm celular, a gente dá um aplicativo, dá uma ferramenta, né, dá um dispositivo que tem o formato de um telefone celular, mas na verdade se trata de um botão do pânico. E, Cartacho, dezenas de vítimas já foram salvas. Só para você ter noção, nesse ano houve 84 acionamentos e 67 prisões diretamente relacionadas com a aplicação desses dispositivos, com o acionamento desses dispositivos. Então, não é algo que seja ficção científica, que, não, isso não funciona. Não, funciona e tem salvo vidas, né? Agora, cada feminicídio para nós é uma dor, é um sofrimento, é uma família que deixa órfãos, né? É uma família destruída, é uma sociedade destruída. Eu acho que o feminicídio ele é tão grave. Quem tem que falar sobre o feminicídio é o presidente da República.
Porque o feminicídio demanda uma mudança cultural, que tem que vir com políticas, né? que começam de cima. Tem que ser algo que influencie na educação dos nossos jovens, né? Na mais remota infância, desde a primeira infância, para que os menininhos aprendam a respeitar as menininhas, né? Desde dentro de casa, desde dentro da escola, mas assim nas suas fases mais pueris, para que quando cresçam com uma cultura diferente do que a gente vê hoje. Infelizmente, até recentemente, no Brasil, se via muito aquele ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ninguém mete a colher, né? Como assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Tem que meter a colher, tem que denunciar, tem que se envolver, tem que haver um espírito de corpo nessa sociedade que tanto lamenta um crime bárbaro como é o feminicídio, mas muitas vezes não comunica o Estado por conta ainda desse tipo de cultura, que tem que mudar. É muito comum, quando acontece um feminicídio e a Polícia Civil começa a investigar aquele caso, então ela chega numa casa ou num apartamento, né, e nas primeiras entrevistas já descobre que o porteiro sabia, que o vizinho sabia, né, a vizinha sabia, as amigas sabiam, os familiares sabiam, todo mundo sabia. Só o Estado que não sabia. Só a delegacia de polícia que não sabia, o Ministério Público não sabia, o Judiciário não sabia. Porque isso não quer dizer que, às vezes, quando existe uma medida preventiva, aquela medida preventiva que é dada pelo Judiciário, onde determina que o cidadão fique longe da sua vítima em potencial, né, e esse cidadão ainda assim ele vai lá e comete o crime, isso acontece. Mas, em termos percentuais, é um número muito mais reduzido do que daquelas vítimas que não procuram o Estado, né? Quase 80% das vítimas de feminicídio não procuraram o Estado. Mais de 70%, 70 e tantos por cento, quase 80% não procurou o Estado, né, e se tornaram vítimas. Tem um percentual também que é alarmante, que é aquela quantidade de pessoas, né, que procuraram o Estado, mas voltaram a morar com o agressor, né, que é um percentual muito grave também. Mas eu quero te trazer uma notícia que eu considero muito boa, né, e que eu só não digo que a gente se orgulha, porque enquanto houver um feminicídio, a gente não tem do que se orgulhar. Concordo. Né? Mas todas as mulheres que procuraram as nossas delegacias e receberam o dispositivo Viva Flor foram protegidas. Não tem, graças a Deus, nenhum caso de mulher protegida pela Secretaria de Segurança Pública através do Viva Flor ou do DMPP, né? A diferença é, o Viva Flor, a mulher recebe um dispositivo e o agressor não está de tornozeleira, né? O DMPP, a mulher recebe o dispositivo e além disso daí, o judiciário determina que o agressor use a tornozeleira. Mas nesses dois casos, não tem nenhum caso que a gente tenha perdido uma mulher com essa proteção que nós oferecemos. Então, a gente fica feliz de saber que nós estamos caminhando e dando o melhor que a gente pode dar. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica triste de saber que só as forças de segurança não conseguem combater esse tipo de crime. Tem que ser porque a grande maioria desses crimes acontece em ambiente doméstico, dentro de casa, né, com a utilização de arma branca, que você encontra dentro das gavetas das cozinhas, todo mundo, né, infelizmente, o acesso a uma arma branca é muito simples. Então, a gente tem que trabalhar muito fortemente para haver uma mudança cultural nesse país e um dia a gente veja o feminicídio como uma coisa absurda, bárbara, mas que não mais aconteça nos tempos futuros. Eu ia falar de 2026, mas eu vou além, né? Vem aí o PL da Segurança Pública, foi o assunto do ano praticamente no Congresso Nacional, em todos os estados, os governadores a favor e contra. Dá para a gente projetar a segurança no Distrito Federal na próxima década, já pensando nesse PL da segurança? Já podemos projetar. A gente pensa que no Distrito Federal sempre com uma certa antecedência. É um orgulho que eu tenho da gente perceber o seguinte: no Distrito Federal, nós lançamos um programa em 2012 chamado Pacto pela Vida. Na verdade, o Pacto pela Vida foi em Pernambuco. Aqui a gente deu o nome de Ação pela Vida, mas inspirado no Pacto pela Vida, lá de Pernambuco. E de lá para cá, a gente vê políticas consistentes. Aqui muda o governo, né? Pode ser governo de direita ou de esquerda, mas esse espírito que foi criado por esse programa que foi lançado em 2012, ele é mantido, que é um programa que prega a integração das forças de segurança pública
né, a divisão do Distrito Federal em 4 áreas integradas de segurança pública com monitoramento dos números, né, e aí a gente investe muito em tecnologia e controla essas 4 áreas, né, de forma absoluta. A gente controla os números, né, de maneira muito minuciosa. Então, a gente tem a expectativa de que nos próximos anos, com a mudança na legislação que está vindo no Congresso Nacional, e eu espero que essas mudanças realmente tenham um efeito no que acontece aqui do lado de fora do Congresso Nacional, que é aquilo que é sentido pela comunidade, né, a gente tenha realmente melhores condições de trabalhar, que não haja tantas legislações complacentes a ponto de você prender, às vezes, o mesmo meliante, prender o mesmo criminoso mais de uma vez por dia. Isso parece anedota, mas não é anedota. Não é incomum você prender o cara pela manhã e à tarde prender o mesmo cidadão de novo, por conta de furtos ou tráfico de substância entorpecente, né, em menor quantidade. Então, o Brasil tem que mudar essa mentalidade de que o sistema penitenciário ele é superlotado e logo vamos manter os criminosos que não cometem crimes tão graves em liberdade. Porque esse criminoso que é mantido em liberdade, ele vai cometer um crime mais grave. Recentemente, nós tivemos um caso aqui no plano piloto, né, um rapaz que tirou a vida de um outro, um menor de idade, que infelizmente, num latrocínio, para roubar um celular, ele matou o rapaz. Né? Esse cidadão, ele tinha sido retirado de circulação 20 dias antes. Ele tinha sido preso por tráfico de entorpecentes e voltou, foi colocado em liberdade e acabou cometendo esse latrocínio terrível, né, que nos chocou a todos. Mas então, assim, é preciso que haja realmente uma mudança de mentalidade. E aí o nosso legislador, o Congresso Nacional, os nossos deputados, os nossos senadores, eles têm que ter juízo para poder entender que a comunidade clama por isso. Né? E o judiciário também tem que ter essa noção de que não adianta você ser tão complacente nas decisões, ainda que a lei assim o permita, né? Que as decisões não são ilegais, elas são baseadas em legislações frouxas, né? Mas é preciso que haja um grande impacto social no sentido de que a gente comece realmente a punir os pequenos crimes para que os pequenos não se tornem grandes crimes. Delegado Sandro Avelar, delegado de Polícia Federal, nosso secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, muito obrigado pela sua participação no nosso Na Escuta. Câmeras e microfones da Record Brasília sempre à disposição do senhor. O senhor sabe, a casa é sua. Muito obrigado, eu me sinto absolutamente em casa aqui na Record, e você é um amigo, e eu vejo esse trabalho como um trabalho de utilidade pública. Então, o tempo que eu estou aqui podendo conversar com você, e você conhece da área de segurança, então as perguntas são absolutamente pertinentes. Né? Então, poder conversar com você e conversar com o seu público é uma oportunidade da gente transmitir a nossa mensagem, né, e buscar realmente isso que a gente chama de integralidade na segurança pública, que é o que manda o artigo 144. Segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Todos nós, enquanto sociedade, temos responsabilidade, temos que fazer a nossa parte. Então, te agradeço muito a oportunidade. Nós que agradecemos. A responsabilidade pela nossa segurança pública é sua também, ouvinte do nosso Na Escuta, telespectador do Na Escuta. Repasse esse programa, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, por e-mails, com familiares, amigos da escola. O programa da escola e do trabalho, o programa na íntegra está à disposição no Spotify, Deezer, Record Plus, R7 e também fique acompanhando a nossa programação. Até a próxima.